Bem-vindos ao podcast E se Falássemos da Europa. Agradeço o Paulo Ribeiro, presidente da Associação da Imprensa de Inspiração Cristã, e o João Palmeiro, que é o presidente da Associação Portuguesa de Imprensa. Muito obrigada por estarem aqui no E se Falássemos da Europa. É da Europa que vamos falar e, sobretudo, da dimensão imprensa. Ou seja, como é que a imprensa pode ter um papel no que diz respeito ao debate sobre a Europa? Obrigado pelo convite. A imprensa tem tido, tradicionalmente, esse papel, tem acompanhado o desenvolvimento do país e dos desafios que o país tem tido, não só dentro de fronteiras, como também fora de fronteiras, porque, de facto, a Europa está connosco, está no nosso dia-a-dia, e no particular da imprensa regional, que é a área em que a associação que presido tem mais enfoque, não há dúvida que temos abordado de uma forma, eu não digo diária, mas constantemente. Porquê? Porque, de facto, o país está, e as regiões e os municípios particularmente, que são os governos locais, têm uma união, um esforço conjunto para modernizar o país, sobretudo, que é reflexo, portanto, também, ou tem sido refletido na imprensa. A imprensa está com a Europa, porque nós fazemos parte da Europa, apesar de estarmos tão longe do epicentro das decisões europeias, mas nós fazemos parte da Europa, portanto, é intrínseco, nem podemos pensar outra coisa. Pois eu acrescento, e nós na Associação Portuguesa de Imprensa temos procurado debater essa matéria ao longo dos tempos, mas eu acrescento talvez mais duas coisas àquilo que o Paulo disse, que é, há uma dimensão interna e há uma dimensão externa à Europa. Na dimensão interna, eu acho que a visão da Europa da cultura é fundamental, porque a imprensa existia e existe ainda para dar notícias, mas existe sobretudo para explicar os outros, ou seja, e os outros são, antes de mais nada, as suas manifestações culturais, porque no resto, pois são notícias económicas ou políticas de coisas que se passam. Esperemos que da mesma maneira, quando estamos a falar de democracia, com as diferenças necessárias, mas na cultura essa é a riqueza profunda da Europa. E essa riqueza profunda nós só podemos lutar por preservá-la e por defendê-la se compreendermos e conhecermos. E a imprensa aí tem um papel fundamental. Claro que a rádio e a televisão também têm um papel importante, mas passa, quer dizer, mesmo com todas as gravações que existem hoje em dia. Enquanto que a imprensa, sejam jornais, sejam revistas, fica. E tem um papel que eu acho que é cada vez mais importante fora da Europa. Porque se nós olharmos para os grandes blocos internacionais, para os grandes blocos globais, somos capazes de dizer que, se queremos saber o que os americanos pensam, lemos ou o New York Times, ou o Washington Post, ou o Sacramento Chronicle, se estivermos muito interessados no que se passa no Pacífico. Sabemos que o que vem da Rússia vem na TASS, ou vem no Pravda, e ficamos, e se queremos saber o que se passa na China, olhamos provavelmente para o Diário do Povo e ficamos a saber. A Europa não tem, nunca teve. E esta é uma visão que eu acho que tenho ouvido falar muito pouco, embora no fim da anterior Comissão Europeia tenha havido um estudo encomendado a um grupo de peritos franceses sobre empowering the media, que era a visão que devíamos ter sobre como é que a Europa, através dos seus meios, tinha que falar para fora da Europa. E isso, enfim, tem algumas conclusões que me parecem interessantes, mas que não penso que tenham andado até hoje. Mas isto é qualquer coisa que nós, e sobretudo nós como portugueses, e no meu caso, que fui um dos negociadores e depois até signatário da Declaração da Unesco sobre a livre circulação da informação no mundo. Trabalhei nessa altura com a embaixadora, então, Maria de Lourdes Pintacil, quis que eu estivesse com ela, porque essa parte fui eu, de facto, que negociei e tratei no âmbito do Conselho Geral da Unesco. E eu hoje olho para o mundo, olhando para aquilo que discutimos em 1978, 82, quer dizer, portanto, parece há uma eternidade, e vejo que
a Europa aprendeu muito pouco. Porque nessa altura o que se discutia era a força das agências noticiosas internacionais. E as agências noticiosas europeias, que já eram na altura fracas, praticamente desapareceram então. E as outras transformaram-se, as que já existiam globais, transformaram-se, adaptaram-se e, portanto, eu acho que essa também é uma discussão que devemos ter quando falamos do papel da imprensa. Mas nós falámos até aqui sobre aquilo que a imprensa faz para a Europa. Eu agora ponho a questão ao contrário. O que é que a Europa, as instituições europeias, podem fazer para a imprensa, designadamente pela imprensa regional? Neste momento estamos a atravessar um paradigma que é transversal a todas as áreas da comunicação social, que é ao nível da concorrência das redes sociais. Da diminuição do mercado publicitário, do abandono da informação paga para informação não paga que circula livremente pela internet. Eu estou a falar de informação, não estou a falar de informação certificada, que é o jornalismo. E é aqui que é o ponto. Estamos, e a Comissão Europeia esteve muito atenta a isso, quando recentemente aprovou um conjunto de apoios e de medidas, porque viu em boa hora o que se passou nas eleições dos Estados Unidos, com Donald Trump, nas eleições do Brasil, com a desinformação neste momento. E a influência externa. Exatamente. E a desinformação que circula, ou seja, a informação que não é certificada, que é informação jornalística. O jornalismo é informação certificada, onde a verdade tem mesmo que ser o fundamento dessa mesma informação e uma salvaguarda do leitor, ou do ouvinte, ou do telespectador. O que, neste momento, a Europa pode fazer pela imprensa regional é muito. É muito porque estamos a assistir em diversos países, em muitos países, e em Portugal particularmente, a uma desertificação informativa, desertificação jornalística no território, que faz com que o leitor, o cidadão comum, não tenha acesso à informação certificada da sua zona. E isso é um mau augúrio até para a liberdade de expressão, para também do ponto de vista cívico, do acesso, portanto, ao contraditório, nomeadamente dos poderes públicos, ao escrutínio da atividade política, e é nesse aspecto que a Europa pode e deve ajudar os Estados-membros a que possam, digamos, dotar os meios de comunicação social regionais com alguns apoios que neste momento não têm acesso. O problema neste momento é que a imprensa regional não tem acesso a fundos europeus, ao contrário dos grandes grupos que podem fazer as suas interações mais facilmente do que o meio de comunicação social em Portugal, a regional, ou no Chipre, ou no sul de Itália, ou na Irlanda. Portanto, é esse passo que deve ser feito. Mas a Comissão Europeia, aliás, a União Europeia, aprovou, aliás, em dezembro de 2020, um programa News Initiative, portanto, uma Media Initiative, uma iniciativa orientada para os mídia, que é destinada à recuperação dos setores do audiovisual e dos meios de comunicação social e em 3 vertentes: parcerias jornalísticas, literacia mediática, liberdade e pluralismo dos mídia. Este programa é um programa a que a imprensa portuguesa tem acesso, conhece, tem parceiros. Qual é a vossa análise sobre este programa? Não tem parceiros, porque não tem meios para poder ter parceiros. O que falta para a aplicação desse programa, do meu ponto de vista, que é extremamente benéfico para a persecução desses objetivos que são é um programa essenciais. Que em 2022 beneficiou de um financiamento de 13 milhões de euros. Exato. E em 2023 será à volta de 10 milhões. O que acontece neste momento é que falta o passo a meio, que é permitir que, tal como existe no programa Erasmus, por exemplo, permitir que os médias regionais, pela sua fraca capacidade financeira que têm, obviamente, porque estão em mercados mais pequenos, do ponto de vista económico, possam ter acesso a um conjunto de
encontros de parceiros de outra, porque esses projetos só podem ser aprovados em parcerias. Exatamente. Em parcerias com outros países. Essa a dimensão europeia. E essa a dimensão europeia. Portugal, até pela sua geografia, não temos só a Espanha aqui ao lado, não é? Não tem essa possibilidade tão fácil como um média belga, que pode ir facilmente à Holanda, entrar em contacto ou a Alemanha, ou Luxemburgo, a Alemanha e a França. É ali, portanto, está ali no epicentro, digamos, de um conjunto de países onde podem facilmente ser estabelecidas essas parcerias. Portanto, o que me está a sugerir é que haja uma forma em que se possam organizar, eu diria, seminários de contacto. Os contacto banking seminars que existiam no programa Erasmus. Na década de 80 e 90 Exato. funcionavam em reuniões com presença física, mas que inclusivamente podem ser feitos online, no sentido de identificar parceiros de outros Estados-membros que tenham, digamos, uma dimensão, um objetivo, características comuns, porque um jornal regional na Irlanda tem exatamente o mesmo objetivo, é falar sobre a sua região, a exemplo de um jornal português ou de um jornal de Itália ou do Chipre. Portanto, do meu ponto de vista, é essa a dimensão que falta. E na imprensa nacional? O programa... Mas eu ainda gostava de, certo, na imprensa regional, que é mais próxima para podermos responder a essa sua pergunta, dizer-lhe que nós fizemos algumas experiências no passado sobre as euro-regiões. E aquilo que aprendemos foi que a dimensão das empresas de um lado e do outro da fronteira, entre Portugal e Espanha, é de tal maneira diferente, mesmo, por exemplo, num sítio mais próximo, que é o Algarve, em Vila Real de Santo António. Há um jornal que tem uma dimensão interessante, não é enorme, mas tem uma dimensão interessante. E do lado de lá, do Guadiana, a publicação que podia corresponder com ele está ligada a uma outra publicação que está em Huelva e, portanto, a dimensão é tal que eles olham para o jornal de Vila Real de Santo António e dizem: sim, pois, está bem, podem dar aqui umas noticiazinhas. E todos sabemos que o comércio de Vila Real de Santo António, para falarmos agora de coisas muito concretas, vive muito de quem vem do outro lado da fronteira para esse comércio. Portanto, e fizemos muitas tentativas, mas a diferença da dimensão é tal que, se nós não encontrarmos uma entidade intermédia que possa, de alguma forma, desenvolver essas relações, nós descobrimos a certa altura que a Feira de Mérida tinha muito interesse em desenvolver ações aqui em Lisboa. E tentámos, através desse elemento, passar com os jornais de Badajoz e com os jornais de Évora. Isto existiu apenas enquanto do outro lado havia uma ou duas pessoas que pensavam desta maneira. Quando essas pessoas foram substituídas por outro, todo esse trabalho caiu. Portanto, há aqui um trabalho realmente de cooperação em relação ao qual eu sou o mais defensor possível, não acredito nisso, só que a execução é extraordinariamente difícil, porque muitos dos jornais, mesmo os da fronteira espanhola, por exemplo, em Vigo, está a maior empresa espanhola atual que edita jornais, tem sede em Vigo. Tem jornais em Vigo, tem jornais... Exatamente, o Faro de Vigo, tem jornais na Catalunha, tem jornais em Madrid. Portanto, para eles aparecer o pequeno, não posso dizer de outra maneira, jornal de caminha ou um jornal que se chama o Alto Minho, que se publica também no Minho, para eles olham e dizem: espera lá, mas eu estou a falar com quê? Mas o Comitê das Regiões é uma organização da União Europeia onde estão representados os presidentes de Câmara, os presidentes de regiões, depende muito da organização administrativa de um país para o outro. Exatamente, recentemente aprovou um relatório em que chama a atenção exatamente para essa dimensão. Ou seja, o Comitê das Regiões chama a atenção para o facto da transição acelerada para canais de distribuição digital, a alteração dos hábitos de consumo, a diminuição das receitas publicitárias,
comprometem a viabilidade comercial e a independência dos meios de comunicação social locais. E por isso o Comitê das Regiões congratulou-se com o plano de ação que a Comissão Europeia apresentou para a promoção da imprensa local e regional, mas salienta a importância de ter em conta a situação financeira particularmente alarmante dos meios de comunicação locais e regionais. Portanto, é natural que os eleitos locais e regionais tenham uma sensibilidade especial para este problema. É verdade, mas também, retomando um pouco a sua pergunta sobre, então, a nível nacional, sabe que em Portugal há uma situação muito diferente da maior parte dos Estados-membros. É que não há praticamente investimento não português nos mídia portugueses. Portanto, houve uma época que eu posso dizer que houve uma moda de Angola investir nos mídia portugueses, houve uma época de Macau investir nos mídia portugueses. O que ainda resta destas duas modas já é muito pouco e muito localizado. Se quisermos até andar mais para trás, houve uma época em que havia algumas relações com o Brasil, sobretudo no mundo do audiovisual. Portanto, os jornais portugueses são muito portugueses. E isto quer dizer que são portugueses na organização, e eu tenho viajado por toda a Europa e tenho visitado jornais em toda a Europa e tenho visto... fui presidente do fundo do Google para o desenvolvimento digital na Europa durante os 3 anos que o fundo durou, portanto, vi muito como é que se cooperava. E o que lhe posso dizer é que há uma necessidade muito grande, e isso é a minha resposta à sua pergunta, o que é que a Europa pode fazer por Portugal. Há uma necessidade muito grande que se pense que provavelmente o desenvolvimento que é preciso fazer em Portugal tem que ser feito ao mesmo nível de desenvolvimento das empresas portuguesas de mídia. Estamos a falar, se calhar, em países provavelmente mais pequenos, por exemplo, a Áustria é um país com quem nós temos tentado estabelecer relações. Sim, o tamanho das empresas, que não são propriedade de empresas alemãs, é mais próximo do nosso, mas depois aí temos uma barreira tremenda que é a língua. Portanto, eu acho que valeria a pena, e isto aplica-se não só a Portugal, estou convencido que se aplica à Bulgária, à Roménia, a outros Estados que têm o mesmo tipo de estrutura de mídia portuguesa, e nós temos olhado muito, as instituições europeias têm olhado muito para a nossa relação com o mundo digital, mas há aqui uma relação com o mundo empresarial que sustenta esta atividade, que às vezes é tomada como se fosse igual em todo o lado, porque um jornal é um jornal, uma revista é uma revista e deve ser a mesma coisa, não é? E como é que a imprensa se situa, designadamente a imprensa regional, se situa no âmbito digital? Ou seja, por exemplo, no mecanismo de recuperação e resiliência, os países têm que usar 20% do financiamento do mecanismo de recuperação e resiliência na área do digital. E é recomendado, digamos, aos Estados-membros que a questão da informação e da comunicação também esteja dentro desse objetivo. Como é que a imprensa regional em Portugal tem lidado com a questão da digitalização? Vê a digitalização como um instrumento para a sua promoção e para a sua valorização, ou, pelo contrário, coloca-se numa perspectiva de competição com o digital? A imprensa regional, e se nós pesquisarmos genericamente, quase todos os jornais regionais portugueses têm uma página também, têm um contributo forte na internet e nas redes sociais. Porquê? Porque desde o início souberam que o futuro passa por aí e a comunicação está por aí. Aqui o problema, e está com qualidade, e há projetos que não ficam em nada atrás de qualquer projeto europeu e de qualquer projeto do outro lado do mundo pela sua qualidade. Aqui o problema que se coloca é nas receitas que, digamos, o digital gera, ou que ainda não gera. O problema, que é transversal, são poucos os casos em que, de facto,
o digital tem retorno financeiro e que faz sustentar um projeto jornalístico, uma redação, toda uma empresa, não é? Ainda é o papel que sustém, apesar de estar ameaçado, fortemente ameaçado, que sustém ainda os projetos regionais. É aí que vem a publicidade, é aí que vem as assinaturas, o grosso. Não é pela ausência de aposta no digital. Não é. A questão é que ainda não existe, e nomeadamente em Portugal, o hábito de consumir confiança. A assinatura digital. Não é questão da confiança, a questão é, um jornal, eu estou a vê-lo, pago, está aqui. Certo. Uma assinatura no digital, estou a pagar na assinatura no digital, então, mas eu acabo por ver, isto é uma ilusão, a mesma informação circular livremente na internet, porque é que eu vou estar a pagar uma assinatura para... E depois temos outros problemas associados, nomeadamente ao nível, o que é que de facto falou dessa questão do ponto de vista financeiro, que é a falta de receitas. Aliás, o Comitê das Regiões, esses dois parágrafos, certo, sintetizam na perfeição aquilo que se vive na imprensa regional portuguesa. E eu sinto muito satisfeito pelo Comitê das Regiões ter essa atenção e ter essa visão, porque de facto é o que se verifica. Agora, o que nós temos vindo a pedir ao Estado português é que siga as orientações que a Comissão Europeia e que a União Europeia, nomeadamente o Parlamento Europeu, têm vindo há anos a insistir, que é privilegiar a divulgação dos investimentos comunitários nas regiões, nos concelhos, com a respectiva divulgação publicitária que os regulamentos comunitários assim o propõem nos jornais regionais. O que é que acontece? Temos aqui um grande entrave, que são as CCDRs. As Comissões de Desenvolvimento Regional interpretam à sua maneira e desviam, esta é a minha interpretação, o dinheiro que devia ser para investir na imprensa regional, para divulgar esses projetos junto dos cidadãos, para saber que a Europa está a investir nestes projetos, para saberem que a Europa está, de facto, entre nós, e esse dinheiro vai para um site gerido pela própria Comissão, onde, de facto, está lá a informação, e a CCDR, que deve ser um organismo desconcentrado do Estado para estar próximo das populações, não digo que não esteja próximo das populações, mas próximo da imprensa regional, seguramente não está. E foi feito um estudo aqui há pouco tempo, em que, se essa diretiva tivesse sido cumprida, teriam sido investidos na imprensa regional muitos milhões de euros, o que permitiria que as empresas estivessem mais alavancadas, com mais profissionais, com mais jornalistas, e o que é que temos vindo a assistir? É exatamente o contrário. Mas deixa-me aí uma sugestão muito interessante. Há aí conheço bem esse princípio da necessidade da divulgação que está nos regulamentos dos fundos comunitários, e deixa-me aí alguma sugestão, mas também a imprensa regional tem que, reivindicar esse direito de informação. Já o fizemos na Assembleia da República. O dever de informação é o direito de informação. Já fizemos com o Ministro da Paz e até mesmo, permita-me, nesta sala, com o Ministro da Economia, que tutelava na altura as CCDRs, foi aqui falado por causa do Portugal 2020, eu próprio lancei esse repto, mas a máquina portuguesa também burocrática é um pouco, já conhecemos, é um pouco, porque eu percebo... Mas, por exemplo, nós, deputados europeus, a delegação a qual eu pertenço, a delegação socialista, nós, quando desenvolvemos um certo tipo de iniciativas, quando tem uma dimensão regional, uma dimensão nacional, procuramos que essas iniciativas sejam divulgadas na própria imprensa regional. Aliás, a imprensa regional, como sabe, tem dado esse contributo, independentemente de haver ou não publicidade, não é isso que está em causa. O direito de informar e o direito dos cidadãos serem informados está acima de tudo. Exatamente. Mas estávamos a falar da sustentabilidade dos meios e o que é que a Europa pode fazer pela sustentabilidade dos meios regionais. Há aí uma perturbação, exatamente. Mas eu em relação a isso, João, exatamente, não. Esta luta conjunta... Nós fizemos um projeto que entregámos no Parlamento Europeu, a certa altura,
para exatamente tentar ultrapassar e, sobretudo, para mostrar como é que se faz, que era chamar a atenção que em Portugal está cheio de obras que têm uma plaquinha que dizem que foi a Europa. As estrelinhas, foi financiado pela União Europeia. Exatamente. E nós fizemos um projeto em que um número muito grande de jornais regionais fariam durante vários meses um levantamento e publicavam uma história, não era publicidade sequer, publicavam uma história sobre isto foi uma piscina, ou isto foi qualquer coisa, uma escola que foi construída, então quantos meninos é que andam cá, ou quantas pessoas é que usam a piscina, mostrar às pessoas a utilidade, a indispensabilidade e que aquilo não teria existido. Infelizmente, este projeto não pôde ir para a frente porque precisávamos de encontrar mais 2 ou 3 parceiros fora de Portugal que quisessem fazer a mesma coisa. E já me deixaram 2 ou 3 e como desafios. Não há, e como é difícil encontrar alguém que tenha o mesmo tipo de visão, o projeto, que se quiser posso-lhe mandar, está perfeitamente, é só carregar no botão para lhe mandar. Os regulamentos são de aplicação em todos os Estados-membros, todos têm mas não têm da mesma forma. Não têm a mesma relação que existe aqui. Não, têm, eu percebo a sua questão, mas as regiões que são beneficiárias do Fundo da Coesão, e que não são todas, têm a mesma visão que nós temos nessa matéria. Ou seja, de facto, se for a um Báltico ou a uma região, a Bélgica tem regiões que são beneficiárias do Fundo de Coesão, a região de Charleroi, portanto, há, sobretudo, os países que são beneficiários fundamentais das políticas de coesão, e tem esse princípio no regulamento que tem que respeitar e, portanto, seguramente encontrarão, não digo que seja necessariamente na imprensa. Somos nós agora que agradecemos a sua intervenção, a sua sugestão. Por isso é que eu disse que já tinha trabalho de casa. E nós então também vamos ter. Evidentemente, essa é... Mas sabe que é preciso haver essa predisposição, é preciso haver, digamos, essa sensibilidade. Está a tê-la, como sempre teve, mas há pessoas que estão em lugares que não têm muito essa percepção e essa sensibilidade. E eu percebo também porque há muitos desafios, há muitas situações com que os responsáveis têm que lidar. E depois há outro pormenor que é também importante. Parece que estar a falar com a gestão dos meios de comunicação social, do ponto de vista político, é um assunto um pouco em Portugal, é difícil de gerir. A Comissão Europeia teve esse princípio, mas cá em Portugal houve um princípio excelente que o Primeiro-Ministro António Costa até teve durante a pandemia, foi a compra antecipada de publicidade institucional, que foi uma boa e excelente medida que foi coordenada por nós no âmbito da imprensa, tanto regional como também em termos nacionais. E alguns setores políticos interpretaram isso como uma ingerência do Estado na comunicação social. Não foi. E nós somos testemunhas que não houve qualquer ingerência do ponto de vista político na gestão. Aliás, fizemos um relatório que mandámos a nós próprios, por exemplo, quando fazemos iniciativas e colocamos publicidade na imprensa regional, vamos identificar quais são os jornais regionais, independentemente de terem ou não uma orientação política, e isso não tem qualquer custo político. E a questão da divulgação, da informação, da obrigatoriedade da divulgação, como refere, das estrelinhas, é uma obrigatoriedade do regulamento e é uma obrigatoriedade em todos os Estados-membros da União Europeia. Desde que haja financiamento comunitário, tem que ser visível que esse financiamento comunitário... O lamento é que a imprensa regional não possa... Mas deixe-me só contar-lhe rapidamente 3 coisas. Primeiro, no Portugal 2020, negociámos, lutámos e conseguimos que houvesse uma comissão de acompanhamento da parte da lei do Portugal 2020 que previa como é que se fazia a publicidade. Negociámos com o governo da altura, negociámos como é que se funcionava e tudo isso. Nunca, uma única vez durante a execução do Portugal 2020, fomos chamados ou houve qualquer conversa dos responsáveis, não é para falar connosco, é para cumprir qualquer coisa que está na lei. Até porque a assistência técnica prevê esse financiamento. Não, e qualquer coisa que está na lei que dizia que todos os anos tinham que reunir para ver qual era o tipo de informação que estava a faltar, para melhorar, para fazer o acompanhamento. Ouça, nunca. Estamos agora a começar a luta do Portugal 2030 no mesmo caminho.
e dois projetos muito interessantes, financiados pela Europa em Portugal, recentemente. Um para que o comércio local pudesse fazer uma transição para passar também a exprimir-se de uma forma digital, e outro em relação aos séniores que, não sendo nativos digitais, ou nem sequer tinham a hipótese disso, poderem passar a usar meios digitais. Bom, nos dois casos, nós dissemos, alertámos-nos, oferecemos-nos para ajudar a que a transição do comércio local, que são dos principais anunciantes dos jornais regionais e locais, fosse feito juntamente com os jornais regionais e local. Ou seja, era chamar os jornais regionais para participarem nessas discussões, nessas formações, no desenvolvimento dessas ações de melhoramento da atividade, para saberem com os seus clientes como é que a publicidade deles ia mudar e poder oferecer-lhes as respostas e aprender alguma coisa. Quanto aos séniores, eu repeti isto a todos os ministros que apanhei na minha vida, deste governo, do governo anterior que foi dito. É impressionante e muito importante oferecer ao sénior um telemóvel, que seja um smartphone ou um tablet que permita isto. Agora, o que eles vão aprender a usar a internet e a mandar mails para as pessoas de família dura uma semana. Ao fim de uma semana já mandaram para todas as pessoas, já viram todas as coisas e vão entrar no mundo das redes sociais a ser desinformados. Só há uma maneira de equilibrar isso, é que quando oferece o tablet ou o smartphone, eles tenham acesso a assinaturas de jornais regionais e locais. Como, numa primeira fase, até tem acesso, há 3 ali, tem 3. E a pessoa tem 3 meses para decidir qual é aquele que quer. E o governo assegura o pagamento durante 1 ano dessa assinatura para a pessoa se habituar. Esta é a única forma de que projetos como estes, que são bons projetos naturalmente e que têm grandes financiamentos europeus, também serem úteis deste ponto de vista. Essas iniciativas têm que negociar com o governo, mas eu, antes de terminar, gostaria de deixar um agradecimento ao facto, durante os tempos em que eu tinha outras responsabilidades, como representante da Comissão Europeia em Portugal, à disponibilidade que a imprensa regional teve sempre de publicar questões relativas à União Europeia. Decisões que tinham a ver com regiões, que tinham a ver com prémios, porque muitas vezes há instituições portuguesas, empresas, escolas, que recebem um prémio europeu e que muitas vezes não é divulgado, e nós procurávamos sempre... O Region sempre... Stars, por exemplo. Como? O Region Stars, não é? Exatamente. Nós procurávamos sempre divulgar, se era um prémio de uma empresa da Anadia, colocar na imprensa respectiva, ou se era de um prémio de jovem tradutor numa escola de São João da Madeira, procurávamos um jornal da região que pudesse promover essa informação, e de facto houve sempre uma grande disponibilidade, uma grande abertura, um grande interesse da imprensa regional em fazer esse trabalho. Muito obrigada, e muito obrigada por terem participado hoje no E se Falássemos da Europa. É um gosto. Muito obrigado.